Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver agora um exemplo de como a gente pode seguir nesse processo de levantamento de requisitos, construção do mini-mundo e até utilizar o processo de prototipação para poder ajudar a gente na construção do entendimento do problema que a gente vai resolver com o nosso software. Bom, no contexto aqui do problema que a gente vai ver, é que uma disciplina, a gente não tem condições, no caso específico aqui desse contexto, de comprar um equipamento chamado Arduino para todos os alunos. Porém, podemos criar um site que simule a comunicação, né, desse nosso sistema que nós vamos desenvolver com esse Arduino, com esse sistema. Então, o Arduino ele é um hardware de propósito geral, muito utilizado para prototipar, e com ele a gente permite, por exemplo, emitir controles, sinais elétricos, onde a gente pode, por exemplo, ligar, desligar equipamentos, utilizar sensores, coisas desse tipo. Então, pessoal, como que a gente começa, né, fazendo essa atividade, né, entendendo esse problema que a gente está querendo resolver? Bom, a gente pode começar tentando descrever uma visão geral do sistema. Com isso, a gente vai utilizar o nosso mini-mundo. Então, atualmente, né, com os smartphones, com os aplicativos, ficou muito fácil a construção e controle de alguns tipos de equipamentos. O sistema a ser desenvolvido, ele precisa simular a recepção de comandos para controlar equipamentos de uma residência, de uma casa. Então, é necessário que esse sistema seja possível, por exemplo, ligar, desligar lâmpadas, além de outros equipamentos, como, por exemplo, ventiladores, televisão. Bom, dessa forma, né, com esse sistema, também é interessante que a gente tenha um controle de acesso via senha, né, algum código que a gente consiga controlar e pessoas sem autorização não consigam utilizar o nosso sistema. Então, esse simulador ele deve estar disponível na plataforma web por meio de um site e ele deve ser desenvolvido aí de uma forma, né, amigável e deve ter uma fácil utilização. Então, esse aqui seria, pessoal, o nosso mini-mundo, a nossa visão geral do nosso sistema. Com base nele, né, com as entrevistas, com as conversas e com a externalização das informações, a gente vai construindo os nossos requisitos. Então, por exemplo, me parece fazer muito sentido nós temos um requisito onde o sistema deve permitir ao usuário ligar e desligar as lâmpadas. Deve permitir ligar e desligar, por exemplo, ventiladores. Né? Ele deve permitir o usuário informar uma senha para poder acessar aquela residência. Deve ter uma tela que permita ao usuário visualizar os equipamentos em funcionamento ou os equipamentos desligados. Então, eu preciso de visualizar isso. Deve ser web, amigável, e o sistema deve usar um servidor PHP gratuito, porque no caso específico desse contexto, nós não temos recursos para poder manter um servidor de hospedagem. Além disso, requisitos de utilização de linguagem, banco de dados também deve ser gratuito, deve suportar várias simulações simultâneas, né, ao mesmo tempo, deve utilizar bibliotecas para acelerar o desenvolvimento, não deve permitir aí o uso sem uma senha, então ele deve restringir esse acesso, deve receber as requisições web para alterar aí os estados, as informações dos equipamentos da casa. Então, pessoal, essa aí seria, né, no contexto aí desse sistema de controle residencial, o nosso mini-mundo e os requisitos para esse sistema. Com isso, pessoal, a gente consegue começar a prototipar o sistema. Não necessariamente vocês precisam seguir essa ordem no processo de desenvolvimento. Tá? Vocês podem, por exemplo, começar com um protótipo, depois detalhar um pouco mais com a visão geral, depois especificar os requisitos. E, inclusive, vocês podem ir indo e voltando nessas etapas. Então, eu posso desenhar um pouco o protótipo do sistema, posso voltar e tentar escrever um pouco do mini-mundo, posso voltar e escrever um pouco dos requisitos. Então, não é uma ordem, né, uma ordem fixa de execução dessas etapas. Então, aqui nós temos um protótipo da tela de entrada do nosso sistema. Então, ele precisa colocar aqui o código da casa. Tem aqui um esquecer o código que a gente identificou enquanto estava construindo o protótipo do sistema.
E aí, pessoal, é interessante que a gente pode descobrir requisitos quando nós estamos construindo o protótipo. Assim como a gente pode listar os requisitos, na hora de fazer o protótipo a gente tem essas pistas, né, essas dicas, e com isso a gente consegue entender e ir registrando mais as funcionalidades do nosso sistema. E aí, pessoal, essa aqui seria a nossa versão, né, final do sistema. Então, após aquela tela de login, eu teria aqui acessível, sendo exibindo no meu sistema, todos os quartos, cozinha, sala, banheiro que eu tenho nessa residência. E aqui eu teria as lâmpadas, onde eu poderia clicar e visualizar se ela está, né, desligar ou ligá-la, né, e visualizar qual o estado dela. A mesma coisa o ventilador, né, eu poderia clicar nele, ele ligaria, eu clicaria nele e ele desligaria, por exemplo. Essa daqui, pessoal, percebam que é uma forma que eu tenho de mostrar ao meu usuário de uma forma, de certa forma, aí, amigável, né, já que ele vai olhar para essa figura e a ideia é que ele reconheça muito facilmente e consiga interagir muito facilmente com o sistema, né? Essa aqui é uma das propostas. Uma das coisas interessantes é que eu posso pegar essa proposta e tentar executá-la junto ao usuário. Então eu posso colocar ele, né, de frente para essa proposta, posso imprimir isso e pedir para ele interagir com aquele sistema, e verificar quais são as reações dele, o que, que ele entende com aquilo ali, para poder melhorar o meu sistema. Pessoal, e essa aqui seria já a tela final desse meu sistema. Então, eu tenho a foto aqui embaixo da residência, e aqui o usuário ele clicaria para poder ligar a lâmpada, no caso aqui a lâmpada está desligada, se eu clicasse aqui ela desligaria. O ventilador, se eu clicasse em cima dele, ele começaria a se mexer, se eu clicasse novamente ele pararia de funcionar. Então, essa aqui seria aí uma sugestão, né, da versão final do meu sistema com base naqueles protótipos, né? E claro, se aquela versão do nosso protótipo ela tivesse sido bem sucedida quando a gente apresentou para o usuário final. Beleza, pessoal? Valeu!